Esse é um motor de indução de 4 polos. Vou explicar depois o funcionamento no desenho esquemático. Vou ligar ele aqui na tomada. Não esquenta nada. Esse aqui é o desenho esquemático que eu fiz. Eu tenho 4 bobinas aqui. Estão representadas aqui. Essa é a 4, essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Elas estão ligadas numa corrente alternada de 127 volts. Cada bobina é composta por 500 espiras, esse valor aproximado. O núcleo das espiras aqui é um núcleo de ferro laminado, o que aumenta a permeabilidade magnética do material, fazendo com que ele produza um campo magnético, uma força magnética resultante maior sobre o núcleo. Esse núcleo não é ferro magnético, mas ele é típico de motor de indução. A espessura do fio eu utilizei 28 AWG, mas pode ser 24, 26, depende dos parâmetros que você quer, velocidade, etc, potência. Se você for aplicar 220 volts, por exemplo, aqui, talvez você tenha que adaptar. As bobinas são todas iguais, né? E como é que ele vai fazer para gerar? Não é a disposição das bobinas que vai fazer o núcleo gerar. Se eu ligasse aqui na disposição que está, o que aconteceria? Todas iam exercer um campo magnético ao mesmo tempo, o núcleo ia ficar estável. Então eu tenho que gerar um campo magnético resultante atrasado em relação a outras bobinas. Para isso que serve o capacitor. O capacitor, o tempo de carga e descarga dele vai fazer com que a corrente esteja defasada em torno de 120 graus ou 180 graus, não lembro agora, em relação à corrente que está vindo da rede para as outras bobinas. Ele está ligado aqui no esquemático, vocês podem ver. Aqui é o desenho do capacitor. Ele tem 4 microfarads, era o tipo permanente. Se você botar um capacitor aqui no permanente, ele pode estourar, certo? Então é um capacitor que resiste a 250 volts de corrente alternada e tem uma frequência de trabalho de 60 Hz. As bobinas que estão ligadas diretamente nele são as bobinas 2, que vai receber aqui do negativo, e a bobina 3. Então o que acontece? Essas bobinas vão receber um sinal atrasado em relação a essas duas outras bobinas. Então quando essa estiver ativa, essa aqui está atrasada, isso vai fazer com que ele sofra uma atração nesse sentido, o núcleo. E quando essa estiver ativa, essa aqui está atrasada, isso vai fazer com que ele sofra uma atração no sentido de cá, da bobina 1, em relação à bobina 3. À medida que ele for girando, essa aqui agora vai estar ativa, essa daqui vai estar uma etapa já adiantada. Ok? Então é essa defasagem que o capacitor vai provocar, que vai fazer com que o motor funcione. O motor de indução geralmente trabalha assim. Inclusive os motores trifásicos, etc., que geralmente são de indução, trabalham do mesmo mecanismo, mas geralmente não utilizam capacitores, porque a defasagem da onda geralmente já é em torno de 120 graus, já gerado na própria rede. Aqui eu preciso botar o capacitor para produzir 180 graus de defasagem.